pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson. É um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre saúde, sobre comportamento, sobre como lidar com a família. E a gente está fazendo uma pegada aí essa semana que vem, de falar sobre exames laboratoriais. Para você que está aqui comigo, que é profissional de saúde, seja muito bem-vindo. Para você que não é, você também está de parabéns, porque entender sobre saúde, aliás, entender sobre tudo é muito bom, né? Então, eu sou médico, mas eu posso entender de arquitetura, eu posso entender de literatura, eu posso entender de computação, eu posso entender de vendas. Então, quanto mais inteligências você adquirir ao longo da sua jornada, mais preparado você vai estar para a próxima jornada. Por quê? Eu acredito que a gente está aqui para se preparar para algo muito mais importante que vem logo depois da nossa morte. E a gente vai falar um pouco sobre vida, sobre como viver bem. E para a gente viver bem, a gente precisa entender do metabolismo energético ou do metabolismo da glicose. Então, a gente tem três exames na verdade, que a gente pode pedir para avaliar se o nosso metabolismo energético está funcionando bem. O primeiro deles é a glicose, que o ideal é estar abaixo de 99, mas acima de 90 você já tem uma chance de 30% a mais de desenvolver um problema cardiovascular. Por exemplo, o entupimento de uma artéria do coração ou do cérebro, ou do pescoço, da carótida. Então, tem um outro trabalho mostrando que quase 100% dos pacientes que têm uma glicemia acima de 90 já apresentam elevação da glicose, chama primeira fase de metabolização da glicose, que tem muito mais a ver com os hormônios incretínicos, que são os hormônios da digestão, produzidos pelo estômago e pelo intestino delgado, e pelo intestino grosso também um pouquinho. Então a ideia toda é vocês entenderem que a glicemia boa no paciente saudável é abaixo de 90. Um outro exame que eu vou olhar também é a insulina. Então a insulina é um hormônio que eu posso pedir uma curva de insulina, especialmente se eu beber um líquido chamado destrozol, mas eu posso pedir apenas a insulina basal. Isso se eu sou um médico gente boa com o meu cliente, eu consigo identificar essas resistências à insulina. O que é a resistência insulínica? É o mau funcionamento do hormônio insulina. Então eu sempre falo isso. Então é assim, ó, imagina você tá lá, um grampeador, né? E aí você vem aqui, a insulina vem e faz isso aqui, ó. Funcionou, então a insulina funcionou bem. Na resistência insulínica você não consegue fazer esse movimento, precisa de 2, 3, 4, a mão toda para fazer a ação. Isso é a resistência insulínica. Então o que eu tenho? Eu preciso de muita insulina para fazer uma determinada função, ok? Então a ideia toda é vocês entenderem o quê? Se eu tenho uma insulina acima de 12, eu já perdi a capacidade de queimar gordura à noite. Então você está em jejum, você comeu, fez a última refeição 8 horas da noite, ficou em jejum para colher os seus exames no outro dia e você chegou com uma insulina de 13, 14, 15, 20, 70. Então tem laboratório que escreve assim, ó, valor de referência no paciente obeso 75. Pelo amor de Deus, isso aí você está curando uma doença no papel. Eu não acredito que alguém possa ter a capacidade de falar que 75 de insulina é algo normal. Não, essa pessoa está doente por causa disso. E você está falando que isso é porque as pessoas confundem valor de referência com valor de normalidade, inclusive o profissional de saúde. O profissional de saúde que está saindo agora, que não tem tanta experiência, ele acha que 75 de insulina é normal. Então, um paciente obeso, 75 de insulina é normal? Sério? Sério? Não tem sentido isso. Então, a ideia é o quê? Entender que uma insulina boa é uma insulina, por exemplo, de 7, de 4, de... Então, assim, se eu tenho obesidade e eu tenho uma insulina baixa,
você já considera esse paciente como resistente à insulina e ele já está caindo a insulina. Ou seja, ele está caminhando para o diabetes. E por que é tão difícil você reverter o diabetes? Aliás, eu nem acho que é, tá? Difícil. Principalmente o diabetes inicial. Se a pessoa comer comida de verdade, é fácil. Agora, se quiser continuar comendo pão integral, alimento light, alimento diet, farinha de arroz sem glúten, não vai curar o diabetes. Agora, se começar a comer comida de verdade, comida fresca, é incrível como o diabetes melhora. Então, a insulina, qual é o valor normal da insulina? Abaixo de 12. Se o doutor fala 10, se o outro fala 7, está tudo certo. O importante é a gente ter o quê? Consciência de que acima de 12 já não tem mais queima de gordura noturna. O paciente está engordando. Inclusive dentro do abdômen, a gordura visceral. E aí, se o paciente tem insulina de 7, você vai olhar para a barriguinha dele. Se tiver uma circunferência de cintura acima de 95 do homem e acima de 85 na mulher, mas tem um trabalho que fala que japonês é 81, que o alemão é 102, tudo bem. Eu escolhi esse número para falar para você. O importante é você olhar para o seu cliente ou você se olhar e entender que se você está barrigudinho, com mais de 95 centímetros de circunferência de cintura no homem e 85 na mulher, isso daí já é algo que precisa ser visto. O fulano fala 94. Beleza, 94, que seja. Só mede. Entendeu? E aí você vai. Então, eu não posso dizer que um homem de 1,90m, 94 seja normal. E nem um japonesinho com 1,50m que 91 seja normal, entendeu? Você vai adaptando e vai olhando de forma individualizada. O importante é entender, insulina normal com barriguinha é igual a resistência insulínica. Um outro exame também que é muito bom para ver o metabolismo energético, quando a gente fala em metabolismo energético, a gente está falando em cansaço, é o ácido úrico. Então, o que acontece? Quando eu tenho dificuldade de gerar energia no ciclo de Krebs, que é um mecanismo de produção de energia que tem dentro das minhas células, eu passo a utilizar um outro mecanismo de geração de energia. E com isso, acaba havendo um aumento do ácido úrico no sangue. Então, o ideal é eu ter um ácido úrico de no máximo 4,5, estourando 5. No valor de referência está 7 para o homem, 6,5 para a mulher, às vezes está 7,5. Então, a ideia toda é entender que o ácido úrico é um marcador de quê? De saúde energética, geração de energia a nível celular. E se eu tenho excesso de ácido úrico, eu preciso limpar o meu organismo. Eu preciso de tintura de coentro, eu preciso parar de comer comida industrializada, alimento enlatado, óleo multiprocessado, óleos refinados, todo tipo de alimento que é consumido, que vem embalado, que tem rótulo, caixa, plástico, todas essas coisas, tá? Então o ácido úrico é um marcador também de saúde energética. Aí se você tem aumento de ácido úrico, aumento de gama-GT, aumento de ferritina, e você tem o G6PD, que a gente vai falar nele em outro vídeo, abaixo de 10, certeza que esse paciente está intoxicado por metais pesados. Ok? E vamos lá, por último, a gente vai falar da hemoglobina glicada, que o ideal, eu como trabalho com uma medicina mais voltada para prevenção de doença, retardo do envelhecimento, uma vida com saúde sem doença, eu quero uma glicada de no máximo 5,2%. O ideal, uns 5%, um 4,9%. Então, hoje a gente já considera como pré-diabetes acima de 5,7% e diabetes acima de 6,4%. Isso eu estou falando para pessoas normais. Para grávidas, o valor é bem menor. Então, para pessoas normais, eu quero uma glicada abaixo de 5,7, de preferência um 5.
Por quê? Porque a glicada mede o quê? A taxa de morte pelo açucaramento. Por isso que ela vem em percentual. Então eu tenho lá 5,7% de hemoglobina glicada. Significa que 5,7% das hemoglobinas, que são um tipo de proteína existente nas hemácias, morreu pelo açucaramento. Então existe em todos nós existe uma taxa de açucaramento, ou uma taxa de glicação, que é o nome mais correto. Mas como aqui o canal ele foi feito para pessoas leigas e também para profissionais de saúde, é claro, o profissional de saúde aprende muito aqui, sem dúvida nenhuma. Você vai trabalhar, vai pensar assim, ó, então se eu tenho 10% de glicada, estou com diabetes totalmente descompensado, você está morrendo 10% pela glicação. Entenderam? Então era isso que eu tinha para falar sobre metabolismo energético. Procure ter uma glicemia abaixo de 90, não coloque isso como alvo. Foca na vida, come comida de verdade, faz exercício, namora, trabalha, estuda, aprende, se ame, ame o seu próximo, ame a sua família, ame a vida, seja um bom pai para você mesmo, que isso vai acontecer de forma natural. Você vai fazer o seu exame anual lá e vai falar, opa, ó, a minha glicemia que era 102 agora está 89. Isso vai acontecer de forma natural. Se você ficar estressado, olhando para exame toda hora, pedindo exame todo mês para ver se está caindo, provavelmente esse estresse vai atrapalhar mais do que ajudar. Era isso que eu tinha para falar. Foi muito bom estar aqui com vocês. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Inscreva-se no canal, ative o sininho. A gente produz esse material com muito amor, com muito carinho, para que todas as pessoas possam ter acesso a uma saúde de excelente qualidade. Um abraço e até o próximo.